Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de História. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida, que ajudará no crescimento do canal. E com isso, nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando. Nesse vídeo, contaremos todos os detalhes da morte da princesa Maria Amélia de Bragança, filha única da imperatriz Dona Amélia de Leuchtenberg e do imperador Dom Pedro I do Brasil. No início do outono de 1851, Dona Amélia de Leuchtenberg e sua filha única, a princesa Maria Amélia, seguiram, como de costume, para um sítio localizado em Caxias, em Portugal, onde todos os anos mãe e filha tomavam banho de mar. Depois de um passeio tão divertido, a jovem princesa, na época com 19 anos, foi acometida por uma febre intermitente, que a deixou muito abatida, mas que conseguiu se recuperar rapidamente. Alguns meses depois, houve um pequeno surto de moléstias pulmonares nas redondezas do Paço das Janelas Verdes, vitimando algumas pessoas. Nessa época, a princesa Flor foi atacada por uma febre escarlatina, seguida por uma violenta inflamação na garganta. Algum tempo depois, chegou no Paço das Necessidades uma alarmante notícia de que a princesa estava gravemente enferma e que tinha pedido no dia 2 de julho os sacramentos em viático. O perigo, entretanto, havia passado, mas os médicos aconselhavam que ela fosse passar o inverno na Ilha da Madeira. Passado um tempo, a princesa sentiu por 2 vezes, a primeira em casa e a segunda em um passeio no Paço das Necessidades, um resfriamento que a fez desmaiar. Em busca de ares melhores, os médicos aconselharam a mãe viúva que procurasse uma casa de campo, ao que lhe foi oferecido pelo proprietário uma bela casa situada no Calhariz de Benfica. Em uma carta enviada ao Brasil, a princesa Maria Amélia escreveu ao seu irmão preferido, o imperador Dom Pedro II. Meu querido mano Pedro, é com muita pena que soube que tinhas estado doente, e bem do coração agradeço a Deus o teu restabelecimento. Acho galante nós adoecermos no mesmo dia, tu com a febre biliosa e eu com a escarlatina, e estou bem contente de tu não teres ficado tanto tempo de cama do que eu, pois só no dia 22 da escarlatina é que me levantei pela primeira vez. Muito me aborreceu o estar sempre deitada sem poder me ocupar-me de modo algum, porque ainda algum tempo depois de estar já fora da cama, não me era permitido ler, porque a moléstia ataca muito os olhos, e é por esta razão que não te escrevi mais cedo. Agora estou outra vez boa, graças a Deus, só tenho ainda uma irritação na garganta. Vi o teu retrato que mandaste a Mana Maria, o que muito prazer me fez. Vê-se que deve ser parecido. Adeus, meu querido mano Pedro. Não te escrevo mais por me faltar o tempo, mas peço-te ficares bem lembrado desta tua mana muito amiga Maria Amélia. PS. Tenho agora a cabeça rapada, porque perdia muito cabelo desde as intermitentes, e o serei mais 2 vezes para dar força ao cabelo. Acho isto muito cômodo, sobretudo com o calor e os banhos de mar, e espero, deste modo, ter cabelo daqui a 3 anos. A princesa escreveu à sua irmã mais velha, a rainha Maria II, no dia 6 de julho de 1852.
Deves ter ficado muito aflita recebendo a carta. Estou viva ainda, graças a Deus, embora estivesse pronta a morrer, se tal fosse sua santa vontade. Pensei não ter senão poucas horas de vida. Os santos sacramentos proporcionaram-me grande consolação e novas forças. Houve grande melhora no meu estado, e eu senti que poderia adiar para o dia seguinte a carta de despedida que te queria enviar. A morte vista de perto nada tem de amedrontadora, e os santos sacramentos difundem na alma uma total resignação à vontade de Deus, uma força maravilhosa para deixar esta terra e nos conduzir à nossa pátria celeste. Eu dou graças a Deus por me haver prolongado a vida. Agradeço ao Todo-Poderoso efusivamente por deixar-me ainda junto à minha boa e querida mãe. Que o santo nome de Deus seja louvado e bendito por toda a eternidade. Não chores ao ler esta carta. Estou melhor. E para te convencer da sensível melhora que experimento no meu estado de saúde, eu te direi que escrevi estas linhas sem interrompê-las um só momento e sem me sentir fatigada. Adeus e até breve, se Deus quiser. Nas cartas seguintes, a princesa relatava o estado de sua saúde cada vez mais debilitada, da tosse sem trégua que não a deixava repousar e que cada dia tinha um acesso de febre. Como me aborrece ser obrigada a falar sempre de mim. Nada pode melhorar no meu estado de saúde antes da minha chegada à Ilha da Madeira, para onde devemos ir. Lá, as febres desaparecem, dizem, como que por encanto. Em Lisboa e em Munique, faziam-se constantes novenas para obter por intercessão da Santa Mãe das Dores a vida de uma princesa tão querida e amada por todos. No dia 26 de agosto de 1852, uma fragata chamada Dom Fernando chegava no porto para levar Maria Amélia à Ilha da Madeira. O estado de saúde da jovem princesa era pouco positivo. Profundas emoções precederam sua partida de Lisboa. A seu insistente pedido, a rainha Dona Maria II, sua irmã por parte de pai, trouxe seus filhos para abraçarem a jovem tia. Tristes pressentimentos pairavam sobre as melancólicas despedidas de família. Abraçando sua sobrinha Maria Ana de Bragança, Maria Amélia deixou escapar tais palavras: Não é verdade, Maria? Tu não me esquecerás? Antes de partir, a princesa, já tão debilitada, fez questão de arrumar seu quarto, ao que disse a uma de suas companheiras: Eu desejo que encontrem tudo em ordem. Chegada a hora da partida, no dia 25 de agosto de 1852, a princesa despediu-se de todas as pessoas que vinham cumprimentá-la. Todos, com olhos rasos d'água, acompanharam mãe e filha ao local do embarque. A jovem doente teve que ser carregada, tão fraca estava. Depois de se acomodar na elegante fragata, Maria Amélia pôs-se a admirar os belíssimos arranjos, especialmente colocados por sua mãe para que a travessia até a ilha fosse mais agradável. Reconhecendo as delicadas flores postas por sua mãe, Maria Amélia convidou as damas que estavam a bordo e mostrou-lhes todos esses encantadores detalhes de luxo e conforto inventados pela ternura materna. O rosto da jovem princesa pareceu mais sereno. Ao som de uma música agradável, a fragata partiu. A travessia foi favorecida pelo vento. No dia 29, a embarcação achava-se nas imediações da Ilha da Madeira, mas um extenso nevoeiro escondia a ilha, que não pôde ser reconhecida. Um violento enjoo agravou os sofrimentos de Maria Amélia. No domingo, 30 de agosto, o céu apareceu claro e límpido, e a fragata Dom Fernando pôde ancorar na Baía do Funchal.
O desembarque só foi feito no dia seguinte. O mar estava agitado e foi preciso transportar a princesa a um barco para levá-la à terra. As ondas balançavam o frágil batel. A imperatriz aflita encontrava-se pronta para estender a mão à filha que já se achava na escada da fragata. Os dois comandantes amparavam-na, observando o momento em que o mar menos agitado lhes permitisse levá-la. Foi um momento de penosa expectativa. A ansiedade estava estampada no rosto da imperatriz. Maria Amélia, percebendo a situação, reuniu suas forças e atirou-se nos braços de sua mãe. A Ilha da Madeira logo apareceu em todo o esplendor de sua beleza. A cidade demonstrava aspecto festivo, de eterna primavera. Toda a população, com as autoridades do Funchal à frente, vieram oferecer suas homenagens e votos à princesa adoecida. Todavia, a população não demonstrou uma alegria alarmante, pois estavam apreensivos pela saúde da jovem. A princesa, física e astrônoma, foi acompanhada por uma multidão silenciosa até sua morada, seguida pela imperatriz a pé e por numeroso cortejo. Nesse trajeto por ruas ornamentadas de flores, onde grinaldas das mais variantes cores decoravam as casas, a princesa percebeu mãos que lhe ofereciam ramalhetes e pessoas que proferiam bênçãos e votos pelo seu restabelecimento. A jovem ficou profundamente emocionada. Belas inscrições foram colocadas sobre os arcos do triunfo, com frases desejando a cura da princesa. Quando mãe e filha se acomodaram em seus aposentos, a alegria, muito tempo contida, estourou por toda parte. A cidade foi iluminada. Fogueiras brilhavam sobre todas as montanhas circunvizinhas e projetavam sua radiosa claridade sobre a exuberante vegetação da ilha. A esperança exalava nas faces dos habitantes do Funchal. Eles acreditavam que seria no ar puro dos bosques que a princesa recuperaria sua preciosa saúde. As pessoas acreditavam que Deus faria um milagre e restabeleceria a saúde da filha única da imperatriz viúva. Maria Amélia estreou sua chegada no Funchal com a doação de uma fortuna ao hospital da cidade. Depois de alguns dias de repouso, a princesa fez seu primeiro passeio numa condução típica da região, um carro de bois. Esse meio de transporte colaborou muito em seu estado de saúde. O ar puro e suave que ela respirava proporcionou-lhe significativa melhora. Esses passeios repetiram-se muitas vezes e eram sempre ocasião de imenso prazer para a princesa. As belíssimas paisagens da ilha encantavam cada dia mais a moça. Durante os passeios, a princesa falava de seu maior sonho, que era justamente conhecer o Brasil, seus irmãos e a fascinante flora e fauna tropicais. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Em certo dia, em que havia contemplado as montanhas basálticas da Madeira, cobertas por linda vegetação, a princesa exclamou com entusiasmo: "Se eu recuperar um dia minha robusta saúde de outrora, não é, mamãe? Nós ficaremos muito tempo nesta ilha. Faremos longos passeios nas montanhas, iremos descobrir novos caminhos, como nós fazíamos em Stein." Pouco tempo depois, os passeios de carro tiveram que ser substituídos por passeios em rede. Tornou-se necessária essa mudança devido a seu acentuado estado de fraqueza que progredia sempre. Essas excursões prolongaram-se até fins de novembro. O ar morno e perfumado da ilha já não conseguia aliviar os seus pulmões. Acabava toda e qualquer esperança de cura. Seu organismo se enfraquecia, com exceção de sua grande inteligência e inalterável doçura. Quando terminavam os passeios, os carregadores deixavam a princesa no salão e Maria Amélia dizia gentis palavras de agradecimento. Esses homens simples
Sabendo quanto a princesa apreciava flores, tinham sempre o cuidado de enfeitar a rede com os mais lindos ramalhetes. A princesa Maria Amélia passou a estudar botânica, hobby que talvez tenha sido influenciado por seu noivo, o arquiduque Maximiliano, que era um grande estudioso de ciências naturais. Para saber mais sobre essa trágica história de amor, assista ao vídeo. Uma triste história de amor, Maximiliano, Princesa Maria Amélia e Charlotte, parte 1. O novo passatempo lhe proporcionou longas horas de repouso, onde estudava a flora da Ilha da Madeira sem se esforçar fisicamente. No dia 27 de novembro de 1852, ela pediu aos empregados encarregados de levá-la a passeio na rede que prolongassem um pouco mais seu passeio. Indicou os lugares que desejava ver, as ruas que queria atravessar e pediu para passarem na orla da praia. Seu pedido foi atendido. A verdade era que Maria Amélia pressentiu que esse seria seu último passeio de rede. O quarto da princesa brasileira foi decorado de forma para deixá-lo mais agradável. Lindos pássaros foram colocados, pois ela apreciava o canto. Ouvindo-os, Maria Amélia esquecia de sua infeliz doença. A princesa interessava-se muito pelos produtos da Ilha da Madeira. Todos os dias, vendedores ambulantes vinham lhe oferecer objetos curiosos, como caixas de costura, pequenos cofres de diversos formatos, com inscrições de madeira em diferentes cores, tecidos finos e delicadamente trabalhados, pedestais para velas, porta-agulhas, alfinetes e outros artesanatos da ilha. Maria Amélia não deixava passar um dia sem comprar um desses objetos para presentear as pessoas de seu círculo ou para enviar a seus amigos distantes. Certo dia em que tinha comprado mais do que o necessário, a princesa disse tristemente: "Desde que estou aqui, eu me permito muitas fantasias. Não sei se isto é razoável." Maria Amélia, reconhecida por sua generosidade, tentava encorajar os vendedores ambulantes da Ilha da Madeira. A doença dos pulmões que consumia sua vida havia feito progressos fatais. A cada dia ela perdia peso. Suas atividades se tornavam mais limitadas e restritas. Quando chegou ao Funchal, o médico lhe havia permitido 1 hora e 15 minutos por dia para dedicar-se ao piano de que ela gostava tanto. Não para executar brilhantes peças como antes, mas para improvisar alguma doce melodia ou para combinar alguns acordes melancólicos. Passado algum tempo, o médico achou melhor retirar o piano da rotina da princesa. O pincel e o lápis que Maria Amélia manejava com tanta habilidade e cujo desempenho tinha ocupado uma grande parte de seu tempo foram proibidos. A leitura tornou-se cansativa. As cartas que escrevia eram interrompidas por angustiantes crises de tosse. O mal crescia a cada dia e Maria Amélia emagreceu muito. De seus dedos afilados caíam sucessivamente os anéis que usava em lembrança das pessoas que amava, passando a usar apenas um anel. A paciência e resignação da moça jamais se abalaram. Nada alterava sua serenidade, a não ser as lágrimas de sua querida mãe, ao que dizia: "Pobre, pobre mamãe, eu desejava viver para você. Mas creio que Deus não me quer deixar muito tempo aqui." Desde o princípio, Maria Amélia não teve nenhuma ilusão sobre a gravidade de sua doença. Ela passava longas horas do dia meditando e orando a Deus. No dia 8 de dezembro, após o término de uma novena, a imperatriz viúva, visivelmente comovida pelo ato religioso, jogou-se nos braços da filha, dizendo: "Deus me concederá, eu espero, o que lhe pedi com tanto fervor. Você se restabelecerá." A jovem doente olhou para sua mãe e disse:
Eu gostaria bem que assim fosse. Eu vos amo tanto. Depois, enxugando as lágrimas de sua mãe, acrescentou: Não falemos em assunto tão triste. Isso me faz sofrer muito. Na véspera de Natal, conforme o costume alemão, a princesa fez a distribuição dos presentes. Com a voz fraca e trêmula, dizia a cada um palavras sinceras e amáveis. Todos pressentiam um adeus em seu discurso. Em fins de dezembro, Maria Amélia escreveu ao seu irmão, o imperador do Brasil, a rainha de Portugal e as suas outras irmãs, Princesa Januária e Princesa Francisca. Também escreveu à Princesa da Suécia e a muitas outras damas. Por essa época, a princesa ditou suas últimas vontades. Deixava lembranças a todas as pessoas que lhe eram queridas ou a quem queria recompensar por serviços que lhe haviam prestado. Pedia a sua mãe que distribuísse com os pobres todo o dinheiro que lhe sobrasse em caixa. Também pediu que seus restos mortais fossem enviados a Lisboa e depositados ao lado do túmulo de seu pai, o imperador Dom Pedro I do Brasil. O ano de 1853 iniciou com uma triste mudança. O leito da princesinha teve de ser transferido para o salão, onde a jovem doente poderia beneficiar-se dos raios de sol. Maria Amélia deixou com pesar o seu quarto dizendo: Eu não voltarei mais aqui. A imperatriz Amélia de Leuchtenberg procurou dispersar as tristes frases que sua filha falava, mas Maria Amélia insistia em dizer que nunca mais se levantaria de seu leito. Eu não me enganei ainda. Eu dizia há 3 meses que viria o tempo em que não mais poderia me levantar. Ei-lo chegado. Lúcida, ela acompanhava todas as fases da doença. Poucos dias após a mudança para o salão, reclamou com o médico. Minhas forças diminuem de dia para dia. Eu o sinto. Estamos chegando ao princípio do fim. Depois que mudei para o salão, minha doença vai progredindo. Temendo ter dito ao médico palavras agressivas que poderiam deixá-lo preocupado, logo a princesa acrescentou: Não foi a mudança de quarto que me fez mal. Oh, não, é a doença que faz rápidos progressos. Todas as vezes que passava mal, a princesa elogiava os cuidados apressados do médico. No dia 20 de janeiro, recebeu uma carta muito afetuosa de sua irmã, a rainha Maria II de Portugal. Terminada a leitura da carta, Maria Amélia disse: Minha irmã Maria me quer muito bem. Eu também a amo ternamente. A 27 de janeiro, Maria Amélia recebeu os santos sacramentos. Em meio aos enormes sofrimentos, sua paciência não se abalava. As noites eram muito agitadas. A enferma não conseguia repousar nem dormir um instante sequer. Sua aparência nada saudável era marcada por sua pele pálida e olheiras profundas. No dia 3 de fevereiro, escolheu uma caixa de costura, embrulhou-a e escreveu em cima a lápis: Para minha prima Eugênia da Suécia. Foram as últimas palavras que a princesa Flor escreveu. Maria Amélia passou mal o dia todo. À meia-noite, o médico declarou que a princesa estava em seus últimos momentos e que era tempo de receber a extrema-unção. A imperatriz, revestida da sublime coragem que só Deus lhe poderia dar, e conforme a promessa feita à filha, anunciou-lhe a sentença do médico. A enferma escutou essas palavras com firmeza de ânimo e pediu para se confessar. No momento em que a imperatriz se afastava do leito para falar com o vigário-geral, confessor da princesa que se achava ali perto, Maria Amélia disse à sua camareira que chorava muito: Não chores, seja feita a vontade de Deus, que Ele venha em meu auxílio na minha última hora, que Ele console minha pobre mãe. Durante a confissão, ela teve várias e terríveis sufocações.
seguidas por secreções de sangue. O vigário-geral estava visivelmente comovido com a confissão tão humilde daquela princesa. Maria Amélia pediu perdão à sua mãe dos aborrecimentos que lhe poderia ter dado. "Você me perdoa assim, mamãe?", dizia frequentemente com irreprimível emoção. A imperatriz, banhada em lágrimas, assegurava o seu perdão à filha querida, que tinha sido o consolo, a alegria e verdadeiro amor de sua vida. A jovem doente pediu à sua querida mãe que transmitisse suas despedidas a todos os membros da família. Ela pediu à senhora Z, sua querida ama, desculpas pelos pequenos desgostos que poderia ter lhe causado na infância, e agradeceu a esta amiga tão digna a sua constante dedicação. A princesa falou palavras carinhosas a todos. Despediu-se das damas da casa imperial, agradeceu aos médicos os cuidados que lhe haviam dispensado e disse à sua dama de companhia, em alemão, apertando-lhe as mãos: Ich danke dir. Eu te agradeço. Recebeu a extrema unção a 1h da madrugada do dia 4 de fevereiro de 1853. A jovem princesa quis que o viático lhe fosse administrado imediatamente depois da comunhão do padre. Os preparativos da cerimônia prolongaram-se e a princesa, ansiosa, dizia repetidas vezes: "Contanto que Deus me conceda tempo para comungar ainda." Ela recebeu o viático às 3h da madrugada. Poucos minutos depois, seria tarde demais. A agonia tinha começado. Os sofrimentos eram terríveis. No entanto, ela não perdeu a consciência. Segurava a mão de sua querida mãe e lhe dizia algumas palavras afetuosas. Depois, mostrando o anel que trazia ainda em seu dedo emagrecido, dizia: "Não se esqueçam de mandar que o tirem, antes de me colocarem no caixão." Este anel era destinado à sua irmã, a princesa Francisca. Às 3h45 da madrugada sobreveio uma nova crise seguida por uma melhora aparente. Maria Amélia abriu os olhos. Suas feições, desfeitas pelo sofrimento, reanimaram-se. A respiração tornou-se mais fácil. A imperatriz acreditou que Deus havia operado um milagre e que sua filha lhe seria restituída. "Estás me vendo? Estás me ouvindo?", perguntou a imperatriz. A jovem fez um sinal afirmativo, mas logo a esperança desapareceu. As dores recomeçaram mais violentas. Depois a respiração tornou-se mais lenta. O sacerdote deu-lhe o crucifixo a beijar. 15 minutos depois, tudo estava terminado. A alma pura de Maria Amélia havia subido ao céu. A imperatriz viúva ficou junto ao leito onde sua filha única acabara de falecer. Durante 21 anos, a imperatriz não tinha vivido senão para esta filha. Durante 21 anos, Dona Amélia de Leuchtenberg havia se dedicado totalmente à educação e à criação de sua única filha. Não podemos descrever tais sofrimentos de uma mãe tão amorosa e dedicada. No dia seguinte, após a morte da princesa, o corpo foi embalsamado. A própria imperatriz cortou os cabelos da filha e ajudou a vesti-la. Dizem que Maria Amélia ficou com um semblante muito bonito depois da morte. Colocaram-na em um vestido de seda branca. Seu rosto emoldurado por um longo véu foi enfeitado por uma coroa de rosas brancas. Um crucifixo ornava seu peito e suas mãos seguravam ramalhetes. O caixão estava cheio de flores. Maria Amélia parecia viva, como um anjo que dormia em um canteiro de flores. Às 3h da tarde do dia 5 de fevereiro de 1853, o caixão foi fechado e soldado. Durante 4 dias,
enquanto se faziam os preparativos numa capela junto à casa, o caixão ficou no salão. A 8 de fevereiro, os restos mortais da princesa Maria Amélia foram transferidos provisoriamente para uma capela vizinha, onde diariamente era celebrada a Santa Missa, assistida pela imperatriz e pelas pessoas da casa. Dona Amélia não queria e não conseguia de forma alguma sepultar o corpo de sua filha única, e por esse motivo, o corpo embalsamado da princesa brasileira ficou por mais de 2 meses sendo velado na capela. A 6 de maio de 1853, o navio enviado pela rainha Maria II para transportar os restos mortais de sua irmã ancorava no Funchal. A imperatriz mandou anunciar às autoridades da ilha que o embarque se realizaria no dia 7, às 2h30 da tarde, mas que Sua Alteza não receberia ninguém. Apesar desse aviso, já bem cedinho a multidão se comprimia nas ruas, junto às autoridades da ilha. Às 2 horas, o canhão anunciou o começo da cerimônia e continuou a atirar de 15 em 15 minutos até o momento da partida. O caixão foi carregado por 12 marinheiros usando braçadeiras de luto, e seguido por outros 12 que os deviam substituir após algum tempo de caminhada. A antiga imperatriz, que era muito respeitada por todos, acompanhava a pé o caixão. O bispo caminhava a seu lado. Depois, vinham as damas da corte imperial, os oficiais enviados por suas majestades portuguesas, o governador da Ilha da Madeira, a Câmara Municipal do Funchal e os delegados de todos os distritos da ilha. Uma multidão composta de todas as classes sociais seguiam o cortejo numa atitude repleta de compaixão e dor. As autoridades do Funchal tinham mandado distribuir mais de 700 velas. Na rua que termina no mar e que dali em diante receberia o nome da falecida princesa, encontravam-se os oficiais da Marinha Portuguesa, que se puseram à frente do cortejo. Quando o caixão chegou à praia, foi levado até a fragata destinada à viagem. A população da Ilha da Madeira, até os últimos momentos, deu testemunho de sua compaixão. Sob o mar, se encontravam dezenas de barcos de luto com bandeiras pretas, que escoltaram durante longo percurso o navio enlutado. A travessia foi favorecida pelo vento. No dia 10 de maio, o navio ancorou em Cascais e aí estacionou até o dia seguinte. Passando pelos fortes da entrada do Tejo, foi saudado por todas as embarcações nacionais e estrangeiras. Várias grandes personagens da corte tinham vindo até a Torre de Belém, ao encontro da imperatriz. Ao meio-dia, lançou-se a âncora no terreiro do Paço. As delegações das duas câmaras subiram a bordo e pronunciaram discursos de condolências, ao que a imperatriz respondia com suas lágrimas. Uma emoção mais profunda lhe estava reservada. A rainha Maria II e o rei Dom Fernando vieram também. A rainha chorava muito, despejando água benta sobre o caixão de sua jovem irmã. Certamente a monarca não fazia ideia que muito em breve seria a próxima a falecer. No dia 12 de maio de 1853, às 10 horas da manhã, começou a cerimônia do funeral. Os sinos dobravam desde o nascer do sol e os canhões reboavam de 15 em 15 minutos. A imperatriz ficou no navio com as pessoas de seu convívio. Os ministros da rainha e os homens mais poderosos de Portugal foram designados para segurarem as alças do caixão. Arqueiros e lanceiros acompanhavam o cortejo fúnebre, seguidos por muitos veículos e pessoas a pé. As lojas foram fechadas, não somente nas ruas que o cortejo deveria percorrer, como também nos bairros mais afastados. Nas janelas
era possível ver senhoras em trajes de luto. Densa multidão esperava no pátio da igreja de São Vicente. Era possível ouvir os comentários dos habitantes que diziam com frequência: "Nós queremos ver o caixão da princesa, que nos cumprimentava tão cordialmente, que nos amava e a quem também amávamos." A igreja estava lotada e a cerimônia fúnebre demorou longas horas. Quando a urna foi levada à catacumba real e colocada ao lado do caixão do imperador Dom Pedro I, era possível ouvir os muitos choros e soluços que ressoavam do interior da igreja. Durante o funeral, a rainha Dona Maria II manteve-se ao lado de sua madrasta, a Duquesa Amélia. Os jovens infantes choravam pela morte de sua adorável tia. Depois disso, Dona Amélia de Leuchtenberg foi levada até sua casa, onde passaria a viver sozinha. Na manhã do dia 13 de maio, a imperatriz voltou à igreja de São Vicente e desceu as catacumbas. Colocou uma coroa de rosas brancas sobre a tumba da filha e assistiu ao santo sacrifício. Ao lado da tumba de sua filha estava a tumba de seu marido, e não muito distante podia avistar a tumba de seu irmão, o príncipe Augusto de Beauharnais. Nesse mesmo dia, 13 de maio, era aniversário do falecimento da Duquesa da Baviera, mãe da imperatriz Dona Amélia. Para entender melhor sobre a vida da segunda imperatriz do Brasil, assista ao vídeo Imperatriz Amélia de Leuchtenberg, parte 1. A Imperatriz Rosa. Tantas dores acumuladas assombravam a vida da imperatriz. Ela encontrou algum alívio à sua dor nas obras de caridade. Cumprindo o desejo de sua filha, ela enviou importantes somas aos hospitais e conventos pobres de Lisboa. O tempo parecia intensificar-lhe a dor. Não saía de casa a não ser para visitar orfanatos e asilos, onde distribuía grandes esmolas. Todo dia 4 de cada mês, os habitantes de Lisboa podiam ver uma carruagem de luto que atravessava a cidade e parava no portal da igreja de São Vicente de Fora. Era a antiga Imperatriz Amélia, que ia ao jazigo real para rezar e derramar lágrimas no túmulo da filha. A vida de Maria Amélia, embora tão curta, deixava um grande legado de caridade. Na própria ilha em que a filha deu seu último suspiro, a Duquesa Amélia fundou um hospital destinado à cura da doença que levou sua unigênita. Inaugurado no dia 4 de fevereiro de 1862, o Hospício da Princesa Dona Maria Amélia tinha como objetivo ajudar a população carente da Ilha da Madeira, que acabava doente por conta dos enfermos que iam lá se tratar. Em determinada parte do hospital, é possível ler sobre uma faixa de mármore branco uma inscrição com letras de bronze. Chegou a esta ilha a 30 de agosto de 1852. Faleceu a 4 de fevereiro de 1853, tendo a idade de 21 anos, 2 meses e 3 dias. Em memória de tão amada e chorada filha, sua saudosa mãe levantou este edifício para tratamento de pobres, doentes de moléstia do peito. Foi lançada a primeira pedra a 4 de fevereiro de 1856 e acabada a obra no ano de 1859. Entraram os primeiros doentes a 4 de fevereiro de 1862. Adiante se encontra a imagem de Nossa Senhora das Dores, que foi dada pelo arquiduque Maximiliano da Áustria, o antigo noivo da princesa. Por muito tempo, Maximiliano se ajoelhou e chorou perante Nossa Senhora, pedindo alívio para a dor e saudades imensas que sentia de sua falecida noiva. Em memória de Maria Amélia, o arquiduque fez questão de arcar com todas as despesas de 2 doentes anualmente.
Muitos enfermos foram beneficiados nesse hospital. Muitos tuberculosos recuperaram sua saúde no estabelecimento, que perpetua os séculos e existe até os dias de hoje, em memória de Sua Alteza Imperial, a Princesa Maria Amélia de Bragança.